Olá, linda e bela egrégora de Sagitário. Vamos para uma tiragem referente aos próximos 7 dias das energias. Uma previsão das energias que vigoram nos próximos 7 dias na egrégora de Sagitário. Peço a orientação da grande fraternidade branca. Peço a orientação da grande loja branca. Peço a orientação do mestre El Moriá Khan. Quais as energias presentes na egrégora de Sagitário nos próximos 7 dias? Vamos ver o que o cosmo lhes reserva. Linda e bela egrégora de Sagitário. Vocês estão bem? Pessoas, teve o vídeo de Capricórnio, que eu coloquei o nome de Sagitário no vídeo, mas não é o de Sagitário não, lá é Capricórnio, então estou gravando de Sagitário agora, tá bem? Linda e bela egrégora de Sagitário. Quais as energias desses próximos 7 dias? Senhores e senhoras, vamos ver o que tem aqui. Olha, coisas... O início sempre é bom, né? As é início, é... 2 As. O As, ele fala tanto de liderança, né? Quanto fala de liderança, fala de início, fala de solitude, né? O As é você com você mesmo, né? É eu e eu. Quando você está assim à frente de uma circunstância. Dizer assim, existem circunstâncias na vida que somente você, que cabe a você vivenciar aquilo e não outra pessoa, tá? Como a gente trabalha com energias, a gente lê as energias, vê as energias, né? E toda a questão magista, né? Aí, algum termo que se popularizou muito ali com a teosofia, né? Da senhora Helena Blavatsky, vem falar de que trouxe, né, ao Ocidente a noção de karma e dharma e roda de samsara, né? A roda de samsara é o mecanismo maior do karma e dharma. Então a gente usa esses termos para falar de ciclos, né, que se repetem nas vidas, né, na vivência das pessoas. Então vem uma energia destinada à pessoa e ela vai viver aquela energia em diferentes circunstâncias, diferentes cenários, mas ela vai viver aquilo. Entende? Então, assim, algo que você precisa viver por diversas razões, que só você pode viver aquilo. Outra pessoa não tem como viver aquilo, tá? Então, ou você aprende, ou você é inteligente o suficiente para observar e aprender, ou você terá que experienciar para aprender, compreender e evoluir. Entende? Então, o As, ele fala disso. O As de Copas, né, que está tratando de emoções, né, desejos, sentimentos e emoções. O As de Paus, que vai falar das coisas materiais, né, das circunstâncias materiais, aquilo que mais te importa aqui na terceira dimensão. Então tem 2 momentos, 2 circunstâncias, né, nesses 7 dias, em que você está em solitude. Né? Tanto nas coisas materiais que te importam, né, que demandam a sua atenção, o seu cuidado, né, o seu trabalho, quanto nas questões sentimentais. Né? Pode ser, por exemplo, o início de uma paixão, o início de um relacionamento, ou até mesmo o término dele, onde você fica só.
né? Quando você está apaixonado por uma pessoa, é somente você quem está vivendo aquilo. Mesmo que a outra pessoa corresponda àquela paixão, mas a paixão que você tem é somente você quem tem. Entende? O término também é somente você quem vive a experiência do término. A outra pessoa pode estar vivendo qualquer outra experiência, né, em termos emocionais, né? Mas mesmo que a outra pessoa viva também o término, a peculiaridade da vida daquela pessoa é diferente da peculiaridade da sua vida. Então só você vive o seu término. E a outra pessoa, somente ela vive o término dela. Entendeu? É isso que o As de Copa e o As de Paus está falando. Circunstâncias que só você vai viver. Entendeu? Mesmo que os outros vivam experiências semelhantes, mas a ótica com a qual você vê o mundo, a lente com a qual você interpreta o mundo, né? A peculiaridade das intrincadas ligações, relacionamentos, experiências, circunstâncias que você vive, só faz sentido para você. É somente você quem colhe, né, o resultado daquela mistura de tantas coisas. Entende? Então, assim, passe por isso, tá? Não, não aderir a extremos, né? Por um lado, euforia, por outro, frustração. Tenha parcimônia, né? Ter uma mente equilibrada, uma mente sóbria, uma mente que não oscila. É o que vai fazer a diferença para você, entendeu? Porque agir no calor do momento, cara, sabe? Se a pessoa tá num momento difícil, agindo no calor do momento, ela faz bobagem que vai se arrepender depois. Se a pessoa está numa euforia, numa alegria, não, agora tudo deu certo, no calor das emoções, ela afirma compromissos que vão pesar depois. Entendeu? Então se mantenha sóbrio, equilibrado, tá? Essa é a energia do rei. O rei aparece aqui. O rei é uma pessoa sóbria, equilibrada, inteligente, uma pessoa estável. Você precisa encarnar a energia do rei diante dessas solitudes que se apresentam na sua vida. E então vem dois cavaleiros, né? O cavaleiro de espada, né, que é o cavaleiro, ele é um transmissor, né? Ele é um comunicador, né? Imagine, por exemplo, o caminhão do correio, o caminhão que transporta a correspondência do correio. O correio tanto leva uma comunicação, né, como leva também um presente, né, um produto, entende? Então, o cavaleiro, ele é isso. Ele é um transmissor, ele é o correio, ele não é o emissor ou o destinatário. Ele é somente o correio, né? E aí ele pode levar diversas coisas, né? Mas o que ele está levando é justiça. O cavaleiro, ele percorre as estradas para defender os seus domínios, né? Significa que ele tem que impor a regra da lei, impor a justiça para defender os seus domínios, para defender o seu território, né? Cumprir o seu trabalho. Então, o que chega para você aí depende de qual lado você está. Você está do lado correto ou do lado incorreto, porque a justiça vem. A justiça é incólume, né? A justiça é neutra. Ela não se importa com quem você é ou com quem você deixa de ser. Ela é igual para todos. Ela é neutra a todas as pessoas. Ela exige o reequilíbrio das circunstâncias. Abaixo do cavaleiro está o Valet, de espadas também. O Valet é um jovem empolgado, né? Aquela energia jovial de ação, de realizar, né? De experienciar, né? Então, ou seja, é alguém que não tem medo
ou preguiça de empunhar a espada. Entende? É alguém que não vai se deter pela aparência das circunstâncias para impor a espada. Então, de qual lado você está nessa história? É a vítima ou é o culpado? E aí, quando você recorre, né, à espiritualidade maior, o arcanjo Lúcifer vem lhe ensinar que não existem vítimas e também não existem culpados. Todos colaboram, né, com as circunstâncias, todos interagem com as circunstâncias, então ali todos estão envolvidos. E por a justiça ser neutra, incólume, incorruptível, a justiça maior, cada um recebe o seu quinhão, cada um recebe o que merece. O rei de ouros é quem dá o que cada um merece. E ele é o dono do tesouro, não é? É ele quem faz o pagamento. Então ele tem que saber o que cada um fez para ter para receber um salário proporcional. Já ouviu aquela história que o salário do pecado é a morte? E o salário da santidade é a graça. Então, mas você não pode aderir ao pecado ou à graça. Porque tanto o pecado quanto a graça são mecanismos da roda de Sansara. Se você se importa tanto com as coisas da terceira dimensão ao ponto de você focar o máximo da sua atenção, as suas energias, as suas vontades, né, que são os desejos, em coisas da terceira dimensão, você está preso na roda de Sansara. E aí, né, você vai continuar oscilando entre opostos. Você só consegue sair da roda de Sansara, desse ciclo repetitivo, quando você abandona os opostos. Quando você se torna, por exemplo, como a estrela, como a temperança, como o eremita, né, como o papa, como a sacerdotisa, que são pessoas, são arquétipos que não vibram na energia dos opostos. E o desfecho disso está na carta da força. Por quê? Os dois opostos da carta da força, né? Os opostos da mesma energia. Um é pegar o peso com as mãos, né? Carregar o peso do mundo nos ombros. O outro é virar as costas, né? Bater o pó dos pés e sair andando. Ou seja, abandonar a situação. Por um lado, a pessoa vai se esforçar o máximo que consegue para fazer alguma coisa. Do outro lado, tem aquele que desiste de tudo. A carta da força, ela te diz que não é dessa forma que você resolve. Não é pela força extrema ou pela covardia. É pela inteligência. Você não levanta o peso total com a força dos seus músculos. Você usa um sistema de polias para reduzir o peso e aumentar o torque. E aí você consegue mover grandes blocos. Entende? Dividir, né, o sistema de polias a cada volta. Imagina o seguinte, se a corda está esticada, ela tem o peso, ela vai pegar o peso total do bloco. A cada volta que a corda dá, ela divide o peso do bloco em dois. Se ela vai, né, e volta, ou seja, duas cordas, ela dividiu o peso do bloco em dois. Se ela volta novamente, ela dividiu o peso em três. Se ela retorna, ela dividiu o peso em quatro.
Daí o peso que você vai puxar na corda, ele está dividido. É como se o bloco se tornasse mais leve, mas não é o bloco que se tornou mais leve. É a força de tração que diminuiu. Isso é torque, entendeu? Isso é agir com inteligência. E é aí que você consegue resolver. Porque abaixo do as de paus está o 9 de paus, que é uma carta que fala de, não de encerramentos, mas de conclusões. Ou seja, quando você já está lá, sabe, próximo do final do trabalho, né, concluindo, meu, você já está cansado, cara. Você já está cansado, exausto. É muito esforço, é muito trabalho, é muito compromisso, é muita exigência, é muita qualidade, é muito prazo, é muito isso, é muito tudo. Você já está estressado. E aí você precisa da inteligência para resolver isso, né? Como que você consegue trabalhar sozinho, tendo resultado equivalente a 9 indivíduos trabalhando? Sabe, imagina, você é uma pessoa que precisa ter um esforço, né, um rendimento proporcional a 9 pessoas. Sabe, é como se você trabalhasse 9 dias em um dia. Pela força do braço você não consegue fazer isso. Você não é 9 pessoas, você é apenas um. É aí que você usa os ensinamentos da carta da força. A força que você imprime é de uma pessoa, mas a sua inteligência se multiplica por 9. E aí você consegue alcançar o resultado de 9 pessoas trabalhando sozinho. Entende? Agora você adapta isso às circunstâncias que você está vivendo. É porque, meu, isso aqui é um, é um conteúdo aberto, público, né, em uma mídia. Meu, isso aqui pode alcançar pessoas que estão em circunstâncias muito diferentes umas das outras. Mas a energia é a mesma. Se você tem na sua linha de destino, de causas e consequências, passar por essa energia, ela não vai se desviar de você. É você quem vai viver essa energia. Só que ela vai se apresentar no cenário, no tempo, espaço, cenário e circunstância que você vive. Ela não vai pegar você e mudar de lugar para viver essa circunstância. Não, ela vai se materializar onde você está. E não há como evitar. Compreende? Não há como evitar. Mas precisa ser realizado. São coisas boas que estão aqui, né? São cartas boas porque veio o Rei de Ouros, cara, que é o dono do tesouro. O Rei de Ouros, ele é o dono da Casa da Moeda. Não tem ali a Casa da Moeda do tio Patinhas, um prédio, um cofre do tamanho de um prédio cheio de ouros? Então, ele pertence ao Rei de Ouros. É o cara que tem a solução, né? Tem o poder nas mãos, não é? Se essa energia veio para você, meu, é muito bom. Agora você preste atenção. O cara, o Rei de Ouros, ele tem um prédio cheio de ouro. Mas ele tá nadando no ouro igual o tio Patinhas? Não, cara. Ele está com apenas uma moeda na mão. Ele poderia ser a pessoa que mais ostenta no mundo. Ele está com apenas uma moeda na mão. Sobriedade, precaução, inteligência, não é? No livro, no volume sagrado
no volume da lei sagrada, ou seja, aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento, ou o nome correto é Tanakh, né? De antigo aquilo não tem nada, aquilo é totalmente atual. Se eu não me engano, não sei se foi o rei Ezequias ou Ezequiel. Se eu não me engano, acho que foi o rei Ezequiel, que recebeu emissários de um outro rei, né? Que até então é que de um povo que historicamente foi inimigo de Israel. Aí recebeu os emissários, né? Desse fulano que hoje é o Irã. Hoje esse país é o Irã. Recebeu lá no palácio em Israel e deu uma fraqueza no cara, né? Ele quis mostrar, né, o quanto de riqueza ele tinha e abriu, né, a sala do tesouro e mostrou para os caras, falou, ó, olha quanto dinheiro eu tenho, né? Ou seja, o Estado, né, o governo tem, né? Quanto ouro nós temos guardado. Os três, um olhou pro outro. Ah, muito obrigado pela hospitalidade, pela acolhida, né? Então, né, a gente tem que ir embora, né? Porque o caminho é longo. Os caras foram, voltaram pro país dele e armaram um exército e foram até Israel saquear o tesouro do rei. Tomar a riqueza dele, porque ele ostentou, não foi humilde, né? Então, o rei de ouros, ele tem uma boa vida, né? Ele vive alegremente, feliz, sorriso no rosto, uma boa roupa, né? Um bom corte de cabelo, uma boa postura, o cara bonitão, é o Shed, né? O rei de ouros é o Shed. Mas ele não anda com, sabe, com um maço de dinheiro na mão, sabe, abanando, como se fosse um leque, né? Abanando o calor. De jeito nenhum. Ele não faz isso. Entende? Então, sobriedade, eu acho que aqui é a questão mais, viu, Sagitário, né? É a palavra que mais faz sentido nessa história toda, né? Porque tanto a sobriedade do rei, né, que é uma pessoa equilibrada, quanto a inteligência para exercer a força, né? A inteligência para você exercer a força. Primeiro a inteligência, depois a força. Ou seja, primeiro você planeja, depois você executa. Compreende? De uma forma geral, tem um bom trabalho aqui, um bom início, né? Um domínio emocional, um domínio na sua área de trabalho, um início, né, de um novo contrato, né? Uma maestria naquilo que você faz. Porém com humildade e sobriedade, tá? Humildade e sobriedade para que os seus concorrentes não tomem o que você tem, né? Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? O que as pessoas não sabem, elas não podem estragar. Ok, Sagitário? Assim seja, assim é.